Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como descobrir sua missão na vida. Muitas pessoas me escrevem semanalmente, também por mensagem, as pessoas com quem eu convivo nas empresas que eu treino, elas sempre me perguntam, como é que eu posso descobrir o meu propósito de vida? Você sempre fala da sua missão de vida, como é que eu vou descobrir a minha missão de vida? Eu quero falar exatamente isso, dar uma dica para você que é tão simples quanto é poderosa. Aliás, as coisas mais poderosas desse mundo são as mais simples. É na simplicidade que reside o verdadeiro poder de toda escolha que você tem que fazer. Os tolos, eles complicam, eles acham que tem que ser tudo complicado. Se você curte esses conteúdos, se esses conteúdos do meu canal, eles te ajudam de alguma forma, então eu vou te pedir, inscreva-se já, clica aí no inscrever-se, clica na sinetinha, porque vem muito conteúdo bom por aí. Então vamos lá. Para exemplificar a questão de como descobrir a sua missão de vida, quero compartilhar com você uma pequena história. É a história de uma velhinha que havia perdido toda a sua família na guerra. Ela vendeu a grande casa que possuía e morava agora num pequeno cômodo no canto de sua antiga propriedade. Um dia ela soube de um jovem de 17 anos que tinha tentado suicídio jogando-se no mar. O rapaz era metade negro, metade japonês e fora salvo pela polícia contra sua vontade. O rapaz estava cheio de ódio, revolta e total desespero. A velhinha então foi até a polícia e pediu permissão para visitar o jovem. Tendo em conta a pessoa que era, os policiais a deixaram falar com ele. Menino, disse ela. O rapaz voltou-lhe a face, mas permaneceu sentado, feito pedra, indiferente a tudo e a todos. A velhinha tornou a falar com ele suavemente, lentamente e com muito carinho. Menino, então você não sabe por que veio ao mundo e que veio ao mundo para algo maravilhoso que só você pode fazer? Depois de ter repetido isso várias vezes, Jorge voltou-se subitamente para ela e perguntou com ironia: um negro? Um filho que não tem pais? O que é que eu poderia fazer? Calmamente a velhinha insistiu. Porque é negro? Porque não tem pais? É que você pode fazer algo maravilhoso nesse mundo. O jovem riu com escárnio e considerou. Sim, é claro. E a senhora quer que eu acredite nisso? Mas a senhora não se perturbou e falou-lhe novamente. Venha comigo e eu lhe mostrarei. O rapaz, um tanto desconfiado, resolveu acompanhá-la. Afinal, ele não tinha mesmo para onde ir. Ela levou-o para seu pequeno cômodo e pediu-lhe que cuidasse do seu jardim. Era uma vida simples, mas aquela mulher o tratava com muito amor dia após dia. Pouco a pouco, a revolta e o ódio começou a ceder dentro dele. A velhinha lhe deu sementes de rabanete e lhe pediu que ele semeasse. Ele atendeu. Em 10 dias as plantinhas brotaram. Jorge então começou a assoviar enquanto trabalhava. Poucos dias depois, os rabanetes apareceram e com eles a velhinha fez conservas deliciosas e deu de comer ao seu jovem amigo e hóspede. Um dia, com um pedaço de bambu, ele fez uma flauta e passou a tocar e alegrar a sua própria vida e dar grande felicidade à sua velhinha. Pouco tempo depois, sua avó adotiva o fez matricular-se no colégio. Durante os 4 anos do ginásio, continuou a plantar vegetais e ajudava também fazendo artigos de couro, enquanto frequentava a universidade à noite. Ele, então, ajudava também nas obras do metrô. Formou-se e foi trabalhar numa escola para cegos. Seus alunos tocavam com as mãos os ombros fortes e jovens de Jorge e diziam: você é tão grande, tão forte. E porque seu peito é largo e você tem fôlego para tocar a flauta, não é? É por isso que você toca tão bem, por causa desse peito largo? Quando você toca, consigo entender a forma e as cores de uma porção de coisas, mesmo sendo cego. Após ouvir aquelas coisas de seus alunos cegos, Jorge finalmente chegou em casa e disse à velhinha: agora realmente acredito que há algo maravilhoso que só eu posso fazer e não sabia. E aquela senhora, de cabelos alvos, respondeu: sim, meu filho, todos nós temos uma razão para viver. Todos nós viemos ao mundo por uma razão. Todos nascemos para uma tarefa muito especial que só nós podemos executar. E por fim, perguntou ao jovem: e se você não fosse negro e não fosse órfão, será que você teria pena dos que não enxergam? Pense nisso. Essa história belíssima, que eu considero belíssima, é a maior dica, o maior conselho, é a maior luz que eu posso jogar sobre isso para você. Não passe a vida tentando buscar a sua missão de vida. A sua missão de vida, geralmente, ela estará ligada às dificuldades que você enfrentou ou está enfrentando. Você nunca parou para pensar nisso? Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Quando eu estou gravando esse vídeo hoje, faltam 3 dias para eu completar 57 anos, no dia que eu estou gravando isso aqui. Durante muitos anos, eu fui uma pessoa altamente infeliz. E eu tinha dentro do meu peito um buraco muito grande, porque eu não entendia por que eu tinha vindo a esse mundo. Eu imaginava que a vida
era uma coisa vazia. Apesar de eu já ser casado, porque eu me casei muito novo, e já ser pai, porque eu fui pai com 20 anos de idade, eu tinha essa coisa dentro de mim, essa infelicidade, essa insatisfação. E quando eu olhava para mim, eu só via todos os meus defeitos. Os defeitos físicos, as imperfeições que eu tinha, a forma desajustada com que eu estava como adolescente, como jovem. E eu não conseguia entender. O meu temperamento era muito forte, eu tinha muita dificuldade com pessoas. E isso, somado a uma infância altamente pobre e a muitas dificuldades e muitos erros, a uma distância muito grande, porque eu fui criado... Distância muito grande, que eu digo dos meus pais, porque meus pais... Eles não eram pessoas que tinham diálogo com a gente e tudo mais. Nós somos, né, em 7 irmãos. Então, eu fui infeliz durante muitos anos. E de tanto buscar, e de tanto orar, e de tanto buscar um propósito para a minha vida, principalmente depois que eu conheci a Deus, né, o Senhor dos Exércitos, o Deus Supremo, eu então consegui encontrar aquilo que eu buscava, né? Depois, nos livros de Salomão, estava escrito assim, encontrei a seguinte citação: você só encontra aquilo que você estiver buscando. E a minha busca foi recompensada. E eu descobri a minha missão de vida, que é essa a qual eu dedico a minha vida hoje há mais de 20 anos. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas a saírem do abismo, a saírem do pântano, do poço fundo da tristeza. Eu sou um homem hoje completamente feliz. Eu tenho paz do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Eu tenho paz durante o sono. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho pais maravilhosos que ainda são vivos. Eu tenho irmãos maravilhosos que são imperfeitos como eu, mas eu os amo. E eu me lembro de tudo com muito amor. Hoje sou profundamente grato por tudo que eu tenho, especialmente por essa profissão que eu tenho, né? Por dedicar a minha vida a isso. Muitas pessoas dizem, mas vocês que têm canal no YouTube, vocês ganham dinheiro. As pessoas acham que ter um canal no YouTube é você ficar podre de rico com isso, né? As pessoas, elas acham coisas, elas não têm a menor ideia do que falam. Sim, se eu tivesse um canal de idiotice, se eu fizesse vídeos com besteira, pornografia, se eu fizesse vídeos e deixasse vazar, como alguns meninos patetas e parvos deixam, aquelas coisas inúteis, pervertendo crianças e adolescentes, certamente sim, estaria rico com um canal. Mas não é disso que eu estou falando. Falando uma missão de vida, ajudar pessoas. Como que eu descobri a minha missão de vida? A missão de vida sua, ela sempre estará aliada a 2 grandes talentos que Deus só deu para você daquele jeito. Ele não deu para mais ninguém. No caso de Jorge, o jovem protagonista dessa história, você notou tudo que ele sentia? O ódio, a indignação, metade negro, metade japonês, tinha perdido os pais, tentou o suicídio. Você imaginou como é que uma pessoa se sente para ela tentar o suicídio? E você percebeu o que mudou na vida dele? O amor de uma senhora, o tratamento e a insistência de uma senhora que não o conhecia, foi modificando a ele devagarzinho, porque é assim, ó. Você já ouviu aquele ditado? Água mole em pedra dura? O amor, ele é assim. Na Bíblia tem uma citação que, embora ela esteja se referindo à salvação e a coisas espirituais, como tudo que tem lá, você pode usar para coisas materiais também. Nem por força, nem por violência, e sim pelo meu Espírito. E o Espírito de Deus, ele é suave, ele é um sopro suave. Talvez você que esteja me assistindo, talvez você esteja atravessando momentos na sua vida difíceis. Talvez você se sinta desajustado, talvez você ache que você é imperfeito e você só veja, talvez você tenha alguma imperfeição física, talvez você não possa andar, talvez você tenha dificuldade de se relacionar, mas veja, são justamente as pessoas que mais têm dificuldades, são as pessoas que mais brilham depois, entende? As pistas estão na sua frente, talvez você não tenha percebido. Tem uma história da Bíblia que me comove profundamente. Era de uma mulher que viveu uma vida dissoluta, ela era promíscua e ela viveu infeliz durante muito tempo. Se relacionou com vários homens até que um dia ela encontrou o Salvador em pessoa, quando ele estava na terra. E ela foi transformada pelo amor dele e passou a acompanhá-lo. Então um dia ele chegou na casa de um homem rico e ela começou se ofereceu para lavar os seus pés. Enquanto ela lavava os seus pés, ela chorava sobre os pés dele. E os homens estavam incomodados com aquilo, e ela enxugava os pés dele com os seus cabelos longos. E os homens estavam incomodados, então ele olhou para o dono da casa e disse: por que maquinas mal no teu coração? Por que pensas mal desta? Eu aqui cheguei, e você nem para oferecer uma bacia d'água e alguém para lavar meus pés. E esta descalçou minhas sandálias,
lavou os meus pés com as suas lágrimas e ela enxugou os meus pés. E aí ele disse uma frase que me marcou profundamente e que me marca profundamente até hoje. Jesus disse: aquele a quem muito foi perdoado é aquele que mais amou. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim: poxa, é tão bom ouvir o senhor falar, o senhor fala de filhos, o senhor fala de relacionamento, nossa, é tão bom ouvir o senhor falar, onde o senhor busca tudo isso? E eu penso assim, mal sabe a pessoa, né? Mal sabe a pessoa que aquele que viveu no fundo do poço, ele sabe o que é estar no fundo do poço. E, portanto, ele se comove, se condói de ver as pessoas que também estão no fundo do poço. E é isso que eu quero dizer para você, entende? Como que você pode descobrir a sua missão de vida? O que toca o seu coração? Com o que você está inconformado no mundo hoje? O que te deixa triste no mundo hoje? É o sofrimento humano? São crianças? É o desrespeito? É a injustiça? O que é? Isso é uma excelente dica da sua missão. E o que você tem de bom? Em que você é bom? Todos nós somos bons em algumas coisas. Jorge era bom no trabalho manual e ele era bom também com flauta. Ele tocava flauta, ele era bom com música. E por ele ter tido uma vida sofrida, ele sentia compaixão pelos que sofrem. Você percebe o quanto isso é importante, o quanto isso é precioso? Se você acredita em Deus, olhe a Ele e peça que Ele lhe mostre, que Ele lhe dê pistas. Mas olha, com esse vídeo, eu estou te dando tantas pistas de como você pode encontrar isso que você não faz ideia. E se você quiser falar comigo, por favor, olha, escreva para mim. Não adianta você pôr nos comentários, porque por mais que eu me esforce, eu não consigo ler e responder todos os comentários. Escreva para mim por e-mail, no e-mail que está aparecendo na sua tela aí. thais@ivamaia.com.br. Diga para mim. Diga qual a dificuldade que você sente em encontrar a sua missão. Quem é você? Em que você é bom? Quais as dificuldades que você está enfrentando hoje? Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para lhe responder e lhe ajudar a encontrar essa caminhada. Afinal de contas, meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, mais felizes, encontrando a sua missão de vida, o propósito delas estarem aqui. Se eu conseguir fazer isso com esse vídeo, eu fico muito feliz com isso. Deixa o teu like para mim se você gostou. Põe nos comentários aí alguma coisa, o que você achou do vídeo, o que você pensa sobre esse tipo de conteúdo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece e que possam se beneficiar dele. Eu desejo a você longos dias, belas noites, que Deus te abençoe e que você seja muito feliz.